Nesse período de tantas festas, Natal, Ano Novo, nada melhor do que num programa intermediário entre esses eventos todos, conversarmos um assunto, eu não diria light, mas um assunto diferenciado. E eu tenho orgulho de ter na programação de hoje, uma vez mais, o cirurgião plástico, o meu amigo, o médico Dr. Eudes de Sá Nóbrega. E o Dr. Eudes já esteve aqui várias vezes na nossa programação. Dr. Eudes é o chefe do setor de cirurgia plástica do Hospital Centrinho e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um cirurgião que realizou inúmeros trabalhos e atividades aqui nesta região centro-oeste. Ele que é nordestino do Ceará e que nos honra mais uma vez com a sua presença. Eudes, seja bem-vindo ao nosso telejornal para você falar daquilo que você tanto gosta e que te ocupa 24 horas por dia da sua vida. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo uma vez mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa novamente, que já me deu tantas oportunidades de, vamos dizer assim, dividir um pouco do meu conhecimento com a população bauruense e da região, né, que essa televisão chega, vamos dizer assim, trazendo alguma utilidade para as pessoas em geral. Eu que agradeço. Bom, doutor Eudes, eu quando apresentei o seu mini currículo, eu disse das suas atividades como cirurgião plástico. E eu queria saber, sabe, em tudo a tecnologia muda muito. Qual o tempo da sua formatura até hoje? 26 anos de cirurgião plástico. E o que é que a cirurgia plástica mudou? Qual foi a evolução da cirurgia plástica nesses anos todos? Em que estágio nós nos encontramos? Nós nos encontramos agora no estágio fantástico quanto à reconstrução, a cirurgia reconstrutora, reparadora inclusive das mamas, depois de pessoas que são mutiladas por uma cirurgia de ressecção de tumores das mamas, nas reconstruções com retalhos, e hoje ainda existe uma coisa mais moderna, que é o enxerto, apesar de antigo, mas ele tornou-se moderno, porque hoje ele é mais aceitável, é o enxerto de gordura nas mamas, através de uma tecnologia recentemente descoberta, mas que já tem 1000 casos no mundo. Vamos dizer assim, é um enxerto programado de gordura das mamas, mas assistido por uma terapia a vácuo. Como é que pode ser dito isso? Como é que eu posso dizer e traduzir isso para o telespectador? Quando se injeta a gordura retirada de outro lugar, a grande quantidade desse enxerto vai morrer, ou seja, não vai pegar. Outra quantidade vai pegar. Mas hoje em dia a técnica está sendo tão desenvolvida que se tem técnicas de colher, preparar essa gordura e ainda não chegou em Bauru, mas brevemente chegará, com vácuo, ou seja, a paciente, ela vai preparar, inclusive um dia vai substituir talvez o implante de silicone. A pessoa vai preparar a mama com vácuo, ou seja, com a bomba de sucção especial, patenteada por um médico americano que desenvolveu essa técnica. Lógico que ele está recebendo royalties por isso. Então, e tem curso que ele está fazendo. Estou com vontade de fazer um agora, depois que eu li o artigo, que você aspira, vamos dizer, traz um vácuo para aquela mama e você, vamos dizer, cria espaço para aquela gordura que você injetou ocupar. Então já existe até cálculos matemáticos que dizem que se você injetar uma gordura sob pressão, aquela gordura não vai pegar, porque ela não tem espaço, o líquido intersticial não vai banhar aquelas células adequadamente e elas vão explodir, o oxigênio não vai chegar até lá. E, no entanto, se você criar espaço ou túneis, ou aquela gordura ficar mais, vamos dizer, ter um maior espaço, inclusive essa bomba de vácuo faz isso, ela cria um espaço. É uma bomba externa, aplicada externa, como se fosse uma ventosa desentupir pia, mais ou menos para o pessoal entender, só que com vácuo. Então, você tem mais espaço para colocar aquelas células de gordura e aquelas células vão
vamos dizer assim, vão integrar, vão viver. Então, esse é o grande e último passo da cirurgia plástica, assim, bem recente. Tipo, há 4 anos, há 5 anos que estão começando a fazer isso. Bom, esse é um programa jornalístico, nós temos um programa médico na emissora. E como jornalista, eu queria abordar alguns assuntos jornalísticos e momentosos da sua área de atividade. Recentemente, a grande mídia brasileira noticiou alguns fatos envolvendo a sua área específica. Nós tivemos aplicações de silicone em Goiânia e por gente não especializada. Isso. Tivemos óbitos em decorrência dessas aplicações. Certo. Recentemente nós tivemos no Rio Grande do Sul uma modelo que também quase chegou a óbito por aplicações inadequadas ou constantes ou irregulares de algum tipo de produto que causou um malefício e ela quase também veio a morrer. Eu pergunto, que procedimentos foram estes? Dá esta informação jornalística para que não tenhamos a repetição desses casos praticado por pessoas que não são profissionais adequados para este tipo de postura profissional. Em primeiro lugar, como você frisou, um dos casos foi realizado por não médico. A pessoa que fez curso, parece que biologia, se não me engano, e fez cursinhos de fim de semana, porque hoje em dia o maior medo, preocupação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são com cursinhos de fim de semana que outros médicos, inclusive alguns em Bauru, queria alertar, que fazem esses cursos de final de semana de implantes e se julgam dermatologistas, não são nem dermatologistas, nem cirurgiões, e fazem esses cursos de final de semana e se propõem a injetar coisas em pacientes, coitados, que acham que por ser médico, esse pessoal, inclusive médicos, por serem médicos, estão aptos a fazer qualquer coisa. Então, esses implantes que foram colocados, eles são, sim, aprovados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas em quantidades de meio a 1 ou 2 ou 3 ml. Nessas pessoas, a quantidade chegou a 2.000 ml numa paciente e 4.000 ml noutra, nessa do Rio Grande do Sul. 2.000 em cada coxa. Então, o hidrogel que eles chamam. Existe um gel e existe uma moléculazinha no meio, uma partícula de uma substância PMMA, polimetilmetacrilato, que é uma substância relativamente bem aceita no organismo. Ela é feita, as lentes de contato intraoculares que os oftalmologistas colocam, o material delas é esse, PMMA, polimetilmetacrilato. Mas essas são partículas microscópicas que são injetadas e elas podem se difundir, entrar num capilar e irem entupir ou obstruir os canalículos biliares. Pode a pessoa morrer de uma hepatite fulminante ou até de uma cirrose. Ou então de sepsis, como houve o caso da nossa amiga aí do Rio Grande do Sul. Chegou a ter infecção e sepsis. Quase, vamos dizer, sepsis é infecção do sangue, é o penúltimo estágio antes da morte, vamos dizer assim, falando numa linguagem leiga. Então são coisas perigosíssimas. Só para vocês terem uma ideia, eu já coloquei esse PMMA, não coloco mais em ninguém. Eu coloquei no meu pai, que hoje é falecido faz 6 meses que faleceu. Há 10 anos atrás eu coloquei no meu pai e na minha irmã, que é juíza, uma quantidade de meio ml aqui no suco nasogeniano. Hoje eu não coloco nem pagando, quer dizer, coloquei nas pessoas que eu gostava mais da minha vida, vamos dizer assim, uma irmã e um pai, porque eu não sabia dos problemas, que em pequeníssima quantidade, não deu problema nenhum neles, graças a Deus, mas hoje eu não, para vocês terem uma ideia do como a minha política de agir é o seguinte, eu fiz no meu pai e na minha irmã, hoje eu não faço nem pagando, só isso. Por quê? Porque hoje eu sei que já vi casos em congressos de necroses, perda completa da asa do nariz, necrose de lábio, com essa substância permanente. Hoje eu aplico, sim, uma coisa chamada ácido hialurônico,
que é aplicável, inclusive apliquei antes de ontem, numa pessoa, no lábio. Incha muito, fica um edema mesmo assim, que a gente assusta um pouco, depois ele absorve. E essa é uma substância que absorve depois de 6 meses a 1 ano. Essa outra substância que era permanente, que eu também achava vantagem, disse, nossa, permanente, a pessoa nunca mais vai precisar colocar. Esse é o perigo, porque ninguém é permanente, nós envelhecemos e essas substâncias ficam, e então elas podem ficar no lugar errado. Você envelhece e ela fica lá. E ela pode, além de causar isso que eu falei, canalículos, entupir os canalículos biliares, porque foi feito experiências com animais de laboratório, pegaram um rato, injetaram, daqui a 6 meses abriram um rato, viram que no fígado dele tinha partículas dessa substância. Então, depois disso, eu não coloquei mais em ninguém. Hoje, nós vimos muitos casos de pessoas mulheres que injetam silicone no seio para torná-lo mais atraente, mais bonito visualmente, ou nas próprias nádegas. Essa é uma situação normal, aceita? Não. Injeção de silicone é proibido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O silicone que hoje se usa, é um silicone envolvido numa cápsula do próprio silicone, tá certo? É um silicone, vamos dizer assim, imagine os senhores um saco plástico e dentro daquele saco existe um gel, tipo uma manteiga. Então essa manteiga internamente é um silicone, só que ela é envolta por um saco plástico também de silicone, para não deixar esse silicone fugir. E hoje esse silicone, antigamente ele era líquido, era como se fosse um óleo grosso de carro. Hoje não, ele é um gel, como se fosse uma manteiga. Se mesmo que corte o implante, que todo mundo chama de prótese, se você cortá-lo aqui na mesa, ele vai cortar, mas ele não vai fugir. Ele fica ali como se fosse uma manteiga e não como um óleo antigo. Para ele não migrar e não para outra parte, para o fígado, etc. Então, os implantes hoje que se usam são sólidos ou gel, envoltos por uma cápsula para não deixar que as partículas sejam disseminadas. E hoje esses implantes são usuais ou já foi maior anteriormente? Não, hoje está muito difundido. Hoje cada vez aumenta mais o uso. Antigamente só existia um representante no Brasil de silicone. Hoje as companhias americanas estão aqui, a nossa brasileira está nos Estados Unidos, como a segunda melhor do mundo. E tem chinesas, tem francesas, tem várias fabricadas na China com etiqueta brasileira. Então nós temos só, vamos dizer, num congresso de cirurgia plástica, existem hoje uns 6 a 7 expositores de diferentes marcas de implantes de silicone. Antigamente só existia um. E é com esse que eu trabalho ainda, e trabalho com algum americano. Mas com esse que eu trabalho ainda, faz 25 anos que eu trabalho com ele. Não, 30 anos, porque eu era residente ainda quando eu comecei a trabalhar, e eu tive pouquíssimos problemas, porque todo mundo que coloca tem, porque quem nunca teve é porque não fez, ou é um mentiroso. Alguma coisa tem. Nada é 100%. Eu acho que as pessoas são adultas. Não existe mais história para mentir. Esses que mentem, esses que falam, são sensacionalistas, só querem pegar o dinheiro. Todos. Cada vez mais, quem opera mais tem um índice maior de problemas do que quem opera menos, mas também é relativamente igual. Aquele que opera mais, ele vai ficando mais experiente, relativamente o número de problemas dele diminui, relativamente. Diminui em relação a um neófito, mas todos têm. Então, quer dizer, não existe isso, garantia de bons resultados. Infelizmente, eu gostaria imensamente de estar garantindo aqui que eu sou o melhor, que eu consigo, que eu faço, que eu sou melhor do que os outros. Não. Cuidado com esses. Doutor Eudes, uma das coisas que especula-se, espera-se, aguarda-se, e a própria ciência médica muitas vezes ainda vive num momento experimental, são as células troncos. Até que ponto isso já começou a ser feito na cirurgia plástica e os efeitos têm sido positivos?
Você tocou num assunto muito bom, porque muito pertinente, porque a fonte maior, as mulheres vão adorar, de células-tronco, adivinha? São a gordura retirada do abdômen na região periumbilical. Então, ali existe muitas células-tronco. Quando você aspira aquela gordura, vamos dizer, 90% é gordura, mas 10 ou menos, um pouquinho, existe ali células-tronco. Existe um mecanismo de, vamos dizer, purificar ou concentrar essas células-tronco, inclusive para serem usadas em outras coisas. Então, parte daquelas células, essas células-tronco, elas são células mesenquimais, elas são chamadas de células mesenquimais, elas ficam em volta de alguns vasos presinhas ali, para quando houver uma necessidade de substituição, vamos dizer, está um vaso precisando, aí aquela célula sai e vai fazer a parte, faz parte, vamos dizer, substituir uma célula de um vaso sanguíneo. Ah, aqui está precisando de gordura. Ah, então ela vai substituir a célula de gordura. Aqui está precisando de uma célula de cicatriz. Ela vai substituir a célula de cicatriz. Então, elas estão ali como um soldado, entre aspas, palpator da obra naquela região. Então, quando se faz a lipoaspiração, é melhor, inclusive menos dramático do que se tirar células-tronco de osso ilíaco, que é da medula óssea, aquela que se faz transplante de medula. Então é menos traumático e mais prazeroso, entre aspas, para as mulheres que estão querendo fazer lipoaspiração. Então, hoje em dia, uma das fontes, vamos dizer, menos dolorosas e mais abundantes de células-tronco, para ser usada, inclusive, em outras coisas, não só em gordura, porque a gente usa também para preencher. Então, parte daquela gordura que ficou foi célula-tronco que virou gordura, vamos dizer, que se transformou em gordura. E parte delas são células mesmo de gordura. Mas você pode usar aquelas troncos que foram retiradas para, vamos dizer, colocar noutra área, vamos dizer, como substituto ósseo, substituto, até hoje em dia se coloca no coração. Mas é uma polêmica também, existe uma polêmica também, que estão estudando que existe um medo, um receio que alguma célula-tronco possa sair defeituosa e ela virar uma célula carcinomatosa, ou seja, virar um câncer. Mas isso ainda é uma coisa que está sendo estudada, é uma possibilidade de uma célula-tronco se transformar. Porque, veja bem, ela é tronco, ela pode virar o que for necessário naquele ambiente. Ela é jogada naquele ambiente e o ambiente, vamos dizer, determina por algum mecanismo ainda que está sendo estudado, o ambiente diz assim, vamos dizer para o leigo entender, olha, estou precisando de célula tal aqui, aí ela vira aquela célula. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. E uma das grandes fontes é a gordura. A célula-tronco, que foi uma experiência, ou é uma experiência, já tem hoje um embasamento científico que a medicina literariamente já está aprovada? Sim, já está. Ou comprovada? Não, ainda ela está nesse trâmite. Vamos dizer, existem picaretas também, acabei de agora lembrar, muitos picaretas que estão se utilizando de células-tronco, de dizer que tem células-tronco, que modifica a célula-tronco e ajeita para você, manda para o laboratório, volta e pá, injeta e você, nossa, fiquei novo de novo. Não, cuidado, tudo que é novidade os picaretas se aproveitam. É impressionante. Picareta tem em todo canto, inclusive nessa área. Tem que ter cuidado, até com célula-tronco. Não pode Não, tem gente garantindo. Na primeira... Parece que em Minas eu soube que já tinha um cara, um laboratório se promovendo. Não, eu injeto aqui célula-tronco e você, vai ter uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, meu Deus. Há um rejuvenescimento não. Mágica ainda, o cirurgião plástico não consegue fazer ainda, não. Não. Ele pode acertar, não é? Pode melhorar, mas mágica ainda ninguém conseguiu ainda. Não, ainda não. Não conseguiu. Doutor Eudes, hoje nós temos muitos problemas com o trânsito nas estradas, nas cidades médias, grandes e pequenas. Nós temos aí hoje, em função dos veículos de duas rodas,
terríveis casos registrados e que são levados para muitos casos para os cirurgiões plásticos. Isso. Qual é o índice de recuperação da normalidade desses politraumatismos pelos cirurgiões? Esses acidentes têm ocorrido com maior frequência, porque o veículo automotor de duas rodas, ele é mais, vamos dizer, acessível, né? E hoje em dia existe aquela necessidade, principalmente nas grandes cidades como em São Paulo, do transporte de mercadoria ou de correspondência, aquela correspondência que você tem que assinar, vamos dizer assim, não estou falando de SEDEX, nem nada, nem de, como é que se diz, de internet, estou falando de correspondência que você tem que, né? Então esses motoboys infelizmente é um mal necessário. Mal que eu digo, coitados, para eles e para o trânsito, né? Porque existe em São Paulo uma média de quase 1,5 mortes por dia de acidente com moto. E em São Paulo existe também uma ala do Hospital das Clínicas só para cuidar de sequelas de acidentes com motocicletas. Aqui em Bauru, o serviço de ortopedia geralmente é lotado e muitas vezes eles nos chamam para recobrir essas perdas de substância, porque não é só fratura que acontece, arrancamentos de tecido, e nós precisamos rodar retalhos, como a gente diz em cirurgia plástica, e cobrir, inclusive, 2 anos atrás, está fazendo agora perto do Natal, uma moça, amiga minha, virou amiga, né? Hoje ela é enfermeira, ela estava se dirigindo a um hospital aqui, que fica um pouco distante do nosso centro, e teve um acidente de moto, foi colhida por um automóvel e, inclusive, arrancou o calcanhar, ficou o osso exposto. E nós, então, fizemos um retalho, tiramos da perna, fizemos retalho, ficou muito bom durante 4 dias, mas depois trombosou, perdeu o retalho, sofremos muito junto com ela, depois fizemos outro e, graças a Deus, hoje ela tem um calcanhar, ela já caminha com a própria perna. Então, quer dizer, o índice de recuperação dela, vamos dizer, foi 90%. Por que não 100%? Porque hoje ela tem que usar uma palmilha especial para não fazer tanta pressão nesse calcanhar e ele ulcerar. O ideal seria que ele tivesse uma camada de gordura igual ao outro calcanhar, mas ele tem uma camada muito fina, quase nada de gordura. Mas ele tem uma pele igual à do pé, que foi retirado do outro. Então hoje, vamos dizer, o índice de recuperação dela é 90%, eu gostaria que fosse 100%. Mas nem todas têm essa sorte. Eu tenho outro também que virou amigo meu, que trabalhava no Centrinho e me chamaram para ver, ele tem aquele estadual, ele fraturou a perna em 4 ou 5 partes, o pé também, já estavam querendo amputar, mas eu disse, não vai amputar não. Então nós conseguimos, depois de umas 5 ou 6 cirurgias, manter a perna do rapaz no lugar, mas é lógico que o índice de recuperação deste aí, vamos dizer, é uns 50%, porque aquela perna, aquele pé não tem o movimento, aquele joelho é quase com o joelho travado, mas ele está com a perna dele no local. Então, quer dizer, como a sua pergunta foi o índice, infelizmente, o índice, dependendo do trauma, é muito baixo e cada vez aumenta mais a incidência, exatamente por causa do valor do veículo e da necessidade do transporte em grandes engarrafamentos. Vocês todos sabem que em São Paulo a gente não sabe a hora que vai chegar. Quando você sai daqui, por exemplo, para um compromisso em São Paulo, no aeroporto, você tem que sair 3 horas, dando em consideração que 3 horas antes, porque você pode pegar um engarrafamento de 3 horas. Já um motociclista, em 15 minutos, ele entra por um carro, sai para o outro, por uma vaga ali no meio, e ele consegue chegar. Então é por isso que tem tanto acidente de motocicleta em São Paulo. E Bauru nós tivemos este ano 34 mortes. E dessas 34 mortes, 90% envolveram veículos de 2 rodas, ou seja, motos e similares. Então, veja, a incidência é muito maior nesse tipo de veículo. E além do que, muitas vezes, são pessoas que não tomam os devidos cuidados, as cautelas que se exige da situação. Geralmente a imprudência
do próprio motociclista. Inclusive, tivemos um acidente também de um colega, eu não sei se foi imprudência, eu não posso julgar, mas um colega radiologista, mais velho do que eu, inclusive, eu fiquei impressionado, ele com aquelas motonas grandes e tal, comprou a moto, estava todo feliz, parece que um caminhão pegou, mas graças a Deus ele escapou, ficou na UTI muito tempo, furou um pulmão, com costela, teve um pneumotórax, mas escapou. Né? E o cara que anda esporadicamente, mas geralmente é a imprudência do motoqueiro. E também, às vezes, falta de atenção do motorista do veículo, do carro, que não olha para o lado quando vai fazer uma conversão e tal. Então, mas geralmente é imprudência do motoqueiro. Além das cirurgias restauradoras por pólio, por algum problema, quem é que procura mais cirurgião plástico, o homem ou a mulher? Ainda é a mulher. Aí, por quê? É a vaidade? A mulher é mais cobrada, tudo, já desde a infância. Quando você tem uma menina, a mãe geralmente, chegou, doutor, é uma menina, então o senhor capricha aí para tirar aquela pinta dela, para não deixar cicatriz. Já o menino, eles querem que capriche, mas nem falam, é um menino. Então, essa cobrança da beleza, ela é maior na mulher, no sexo feminino. E a mulher, vocês vão me perdoar, graças a Deus, envelhece mais rápido que o homem, né? Porque talvez o homem não mude tanto a sua, vamos dizer, a carga hormonal masculina, ela é mais estável e a mulher varia tanto, então ela envelhece, ela é um ser belo, mas ela infelizmente tem essa desvantagem de envelhecer mais rápido, por isso que também procuram um cirurgião plástico. O cirurgião plástico é chamado muito para agir nos casos pós-cirurgia bariátrica? Sim, é quase que, vamos dizer, uma matemática. Cirurgia, depois que a pessoa faz cirurgia bariátrica, acredito que 99,9% vá procurar um cirurgião plástico para, vamos dizer, ressecar aquele tecido que ficou sobrando depois que aquela gordura foi absorvida. Eu estou neste 0,1 mencionado pelo Dr. Eudes. Já não diria a mesma coisa de outras pessoas da minha própria família, né, Dr. Eudes? Que o próprio Dr. Eudes cuidou e cuidará, porque é meu amigo e um cirurgião que eu confio muito. Doutor, hoje nós temos visto programas de televisão. Tem até um médico conhecido que agora está voltando para o Brasil. Tivemos aí a sumidade na cirurgia, um passado, pelo menos um grande médico, que foi o Dr. Ivo Pitangui. E, enfim, a cirurgia plástica deixou de ser um assunto sofisticado, que a gente podia chamar de modismo. Hoje em dia existe quase uma... É como outra especialidade quase, porque a cirurgia plástica, ela nasceu na Segunda Guerra. A especialidade, vamos dizer assim, já existiam cirurgias plásticas, reconstrutoras, reparadoras, antes de Cristo, para reparar os narizes das pessoas mutiladas, quando já existiam aquelas conquistas, vamos dizer, um povo antigo conquistava outro, eles arrancavam os narizes, ou quando a mulher era adúltera, eles arrancavam o nariz. Então existia a família Susruta, que fazia um retalho que hoje ainda se faz para reconstruir o nariz que se tira da testa. Isso 1500 anos antes de Cristo. Aí depois veio. Aí, na Segunda Guerra, um sujeito inglês chamado Sir Harold Gillis, era um otorrinolaringologista, com grande capacidade de reparador. Ele chamou um cirurgião geral, um dentista, um ortopedista e ele mesmo. Então, a cirurgia plástica reúne essas especialidades que eu acabei de falar e nasceu daí. E depois da Segunda Guerra, depois de ter feito inúmeras reparações mundialmente, o Pitangui, inclusive, foi discípulo dele, alcançou, foi para a Inglaterra ver algumas cirurgias do Sir Harold Gillis, e o Sir Harold Gillis inventou o retalho tubular, esse retalho que se tira carne, vamos dizer, carne de um lugar e se joga no outro. Ele que inventou junto com um russo chamado Filatov. Depois disso, o Sir Harold Gillis montou o consultório dele para estética.
deixou a reparadora, e como ele já era velho, eu acho que já teria mais ou menos a minha idade ou mais, e depois de seus 50, 60 anos, aí ele fez lá o consultório dele e começou a tratar pessoas para rugas, estética de nariz, porque geralmente na Inglaterra não se faz muita mama, nem abdômen. As pessoas andam cobertas, né? E naquela época, principalmente, nos anos 50, não se tinha essa coisa pelo corpo que se tem hoje. Então era mais a parte da face que ele reparava, que ele fazia estética. Então nasceu daí. E hoje em dia, com tanta, vamos dizer, não vou dizer banalização da cirurgia plástica, mas alguns até estão banalizando com essas injeções, né? Com implantes de silicone de 4 litros, mulher melancia, mulher banana, mulher não sei o quê. Quer dizer, o indivíduo que coloca 4 litros numa pessoa não deveria ser chamado de médico. Deveria ser chamado de aventureiro. Médico é uma pessoa que quer o bem do outro. O médico é uma pessoa que se exime daquela coisa de aparecer, que parece até que eu estou querendo aqui aparecer, mas não é, eu estou querendo informar. Médico se exime daquela coisa, médico real, se exime daquela coisa de aparecer para o bem do doente dele, do paciente. Então, mas esse que coloca 4 litros, ele quer ficar famoso porque foi ele que colocou 4 litros de silicone no peito. Uma coisa anormal, uma coisa não humana, uma coisa monstruosa, quer dizer, isso não existe. Mesmo pagando, lógico que elas pagaram, não é para fazer isso, não é para ser chamado de médico. Uma pessoa dessa não merece ser chamada de médico. Bom, eu teria muitos outros assuntos e lamentavelmente nosso tempo se esgotou, mas é sempre um prazer renovado trazer o Dr. Eudes e nesse período aí de festas de fim de ano para tratar de um assunto que envolve a saúde, envolve uma parte íntima das pessoas que gostam de apreciar o belo. E o corpo não deixa de ser alguma coisa bela. E por isso o cirurgião plástico, ele existe exatamente para cuidar desta situação e fazer estas transformações ou reparações que o belo precisa. Muito obrigado pela sua participação e que o senhor tenha um 2015 de muitas atividades, mas sempre voltado para o bem-estar daqueles que lhe procuram. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar informando e prevenindo a população contra alguns tipos de pessoas. Com o Dr. Eudes de Sá Nóbrega, cirurgião plástico, que é o chefe do setor de cirurgia plástica do Hospital do Centrinho e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós estamos encerrando o nosso telejornal de hoje. A todos, muito obrigado e até o próximo programa.